Sejam bem-vindos ao nosso curso de LDB simplificado, artigo por artigo, os principais artigos que serão exigidos nas principais provas de concurso da área educacional. Estamos entrando no artigo de número 8 e vamos começar agora o nosso curso. E antes de começarmos a nossa videoaula de hoje, quero apresentar para você a Faculdade Unina. Acesse agora aí, unina.edu.br. Nós temos cursos de pós-graduação, cursos de graduação, atualização, nota máxima no MEC, totalmente EAD, com preço que cabe no seu bolso, sem pegadinha. Da primeira mensalidade à última mensalidade, preço único e fixo, tanto para os cursos de graduação, pós-graduação e atualização. Confira aí, entrando no nosso site, unina.edu.br, toda a nossa grade de cursos, e vou deixar também no link da descrição aí o meu contato de WhatsApp, que eu posso dar maiores informações do quanto você poderá fazer um curso de qualidade. Aguardo você aí com o seu contato. A Unina vai conseguir sim realizar o seu sonho de crescimento na carreira, da evolução funcional tão desejada, tá bom? Aguardo você, aguardo seu contato, vamos para o curso! Seja bem-vindo, eu sou o professor André Garcia, aqui da Ibraped, do Instituto Brasileiro de Pedagogia, e você está no curso completíssimo de Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e hoje nós vamos começar o artigo de número 8 da LDB, que vai falar sobre o regime de colaboração, bem como a organização e a responsabilidade da educação brasileira entre município, estados e União. É o que a gente vai ver a partir de agora, o que é esse tal regime de colaboração. Então, o que a gente pretende hoje? Apresentar o conceito do que é regime de colaboração. A gente vai explicar a responsabilidade de cada ente federativo. Repetindo, quais são os entes federativos? São os municípios, os estados e a União. E a gente vai ver qual é a responsabilidade de cada um nesse processo. E, por fim, analisar a importância do artigo 8º na gestão da educação pública. Esse é o objetivo da aula, ok? Vamos começar então? Então, primeiro, a LDB a gente já observou, só para contextualizar, ela foi criada em 1996 com a Lei 9.394, ela define as diretrizes gerais da educação para todos, educação essa para público / privado, e aí ela vai estabelecer e organizar as responsabilidades entre União, estados, Distrito Federal e municípios. Então, o artigo 8º, ele vai dar a base para a gestão colaborativa entre esses entes: União, que é o governo federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Vejamos então. O que o artigo 8º fala? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Então, normalmente a União, ela vai normatizar, vai criar as leis gerais. E aí nós temos a LDB, a base do currículo também, e vai redistribuir os recursos. Então nós temos ligados à FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que vai distribuir vários tipos de programas. Que a gente vai ver mais para frente. Livro didático, o famoso PDDE, que é o dinheiro direto para a escola, e aí a escola pode gerir esses recursos, ok? Então, normalmente a União, ela vai trabalhar com essa. A União, ela pode ter ensinos técnicos, tem ensino técnico.
A União tem ensino técnico médio? Tem ensino técnico médio. Ela também pode fazer escolas de fundamental? Pode. Mas, normalmente, são os estados que trabalham com o ensino médio e o apoio ao ensino fundamental. Tanto Fundamental 1 quanto Fundamental 2. Certo? Mas, prioritariamente, ensino médio. Mas, os municípios podem também ter ensino médio? Também podem. Aqui a Prefeitura de São Paulo acho que tem 4, 5 ou 6 escolas que também têm ensino médio. Tanto é que o cargo é professor de ensino fundamental 2 e médio. Então, os municípios, prioritariamente, educação infantil, e aqui a gente está falando de 0 a 5 anos, que são as creches e as EMEIs, e também o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2 nas EMEFs. Certo? Nas EMEFs. Ok? O município pode ter ensino médio? Tem ensino médio, mas prioritariamente os estados. Os estados têm ensino fundamental 1? Tem, prioritariamente os municípios. Por isso que é em estado de colaboração. Qual é o intuito disso tudo? É que todas as crianças e estudantes tenham vaga, estejam na escola. Esse é o objetivo do artigo 8º. Vou dar uma simulação. Imagine que uma cidade enfrente uma dificuldade para ampliar vagas na educação infantil. Prioritariamente, a educação infantil é para quem? Para o município. O que acontece? Qual seria o papel do município, do Estado, na União, na solução? Como o regime de colaboração pode ser melhorado nesse contexto? Então, como é que se dá esse processo? Então, se o município tem dificuldade, quem vai assumir o papel? O Estado. Se o Estado tem dificuldade, a União vai assumir esse papel de forma colaborativa, com o intuito de ter vaga para todas as crianças. Ok? E aí, você tem, por exemplo, no município, em relação às creches, você tem aí a presença das organizações sociais, as OS, que é em forma de parceria, as entidades parceiras, não só em creche. Aqui em São Paulo também tem EMEI, tem EMEIs, que também são OS, e também, recentemente, o atual prefeito abriu para EMEF, no Liceu, numa escola tradicional aqui em São Paulo, Liceu, eles têm tanto creche, EMEI e também EMF nas OS, ok? Então isso amplia o número de vagas. Para a gente concluir, dar uma síntese nesse processo. A LDB organiza a educação brasileira em regime de colaboração entre todos os entes. Qual é a intenção? Ampliar vagas para que todas as crianças sejam atendidas. É a base dessa organização e distribuição de responsabilidades. Lembrando que a educação é um direito subjetivo. Ou seja, inerente ao sujeito. Inerente ao sujeito. Ok? Como proposta, desenvolvam lá, tem um livrinho bacana que vocês podem adquirir, que é o LDB Fácil, para vocês poderem estudar, e também explorem políticas públicas como o Fundeb e o PENAI, que são políticas públicas que nós vamos desenvolver a partir das próximas aulas, ok? Então ficamos por aqui. Eu desejo a vocês que vocês possam ampliar esse conhecimento sobre o regime de colaboração entre municípios, estados, Distrito Federal e a União, para que a gente possa ampliar o número de vagas e que todas as crianças tenham acesso à educação
de qualidade, uma educação pública, tá bom? Te vejo na próxima aula, até mais.